Então, boa noite a todos. Eu me chamo Kathleen Tenório, sou médica neurologista pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Agora estou de volta a Maceió e recebi esse convite com muita satisfação do Dr. Fernando Gamileira para moderar a aula de hoje, né, do Dr. Orestes Forlenza. Ele que tem um brilhantismo intelectual consolidado na área, é um grande pesquisador do tema. E, em primeiro lugar, doutor Orestes, nós queremos lhe agradecer pela sua aceitação e disponibilidade em contribuir com as discussões do nosso grupo de estudos do cérebro e com os neurologistas de todo o Brasil. Doutor Orestes é graduado em Medicina pela Faculdade Médica da USP, fez residência em Psiquiatria, mestrado e doutorado pelo Hospital das Clínicas da USP, especialização em Psiquiatria Geriátrica pela Universidade de Londres, e é professor livre, docente e titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Então, professor, agora, com a sua palavra, o senhor pode conduzir da forma que o senhor achar necessário. Bom, boa noite. Sem burocracia de tempo, só lembrando para as pessoas desligarem os microfones, menos a Kathleen e, obviamente, o professor Orestes. Bom, obrigado, Fernando, obrigado, Kathleen, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa sessão. Estava bastante assim, animado com essa perspectiva, acho que é sempre muito rica a interação, como estava conversando um pouco antes. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar como eu fiz com compartilhamento. Vocês estão vendo a minha tela? Kathleen, você pode dar uma opinião? Sim. Agora sim. Então, tá bom. Bem, então, o tema que nós vamos conversar hoje é essa questão da demência. Opa, aconteceu alguma coisa aqui? Mudou alguma coisa, mas, bom, consegui voltar, né? Desculpe. A questão da demência, e particularmente a doença de Alzheimer na síndrome de Down. Bom, como dito um pouco antes, eu sou do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, onde nós temos um grupo de psicogeriatria já há bastante tempo, focando na doença de Alzheimer e outros transtornos neuropsiquiátricos, alguns transtornos de humor também, transtorno bipolar, e de uns anos para cá eu me interessei pela questão da doença de Alzheimer na síndrome de Down. Eu digo sempre que o meu primeiro interesse foi como pesquisador da área de biomarcadores. Porque eu, assim, está havendo, né, mas há uns 4 ou 5 anos foi o começo dessa mudança, de um grande interesse dos pesquisadores da área de doença de Alzheimer a olharem para a síndrome de Down como um modelo de pesquisa. Uma condição que vocês vão ver mais para frente biologicamente relacionada à doença de Alzheimer. Só que, depois de um tempo colaborando com algumas associações, como a APAI de São Paulo, que hoje se chama Instituto João Clemente, para ter acesso às casuísticas, ao grupo de envelhecimento lá da APAI, nós percebemos, só na rotina de coletar material, de colher dado clínico, de examinar os pacientes, que a demanda clínica dessa população era absolutamente gigantesca. E não tinha o que fazer, ninguém sabia o que fazer com os pacientes nessa transição demencial, que vem com uma demanda por atenção, por alterações de comportamento, a própria perda cognitiva e funcional. Então, nós entendemos que só ficar colhendo a amostra de sangue e rodar no laboratório seria muito pouco para a gente que tem um olhar clínico para o problema. E foi, então, quando nós montamos um ambulatório de envelhecimento na síndrome de Down no Instituto de Psiquiatria, aproveitando a expertise que nós acumulamos assim, com biomarcadores, com avaliação neuropsicológica, com neuroimagem, tentar aplicar esse conhecimento na síndrome de Down. E o que eu achei muito interessante, além do próprio área de estudo que é fascinante, é que os colaboradores médicos e profissionais não médicos, eles acabaram assim, desenvolvendo um apego a esse assunto, e assim, pela missão, pela causa, né, de atender essas pessoas, que no começo intimidam um pouco, obviamente, são casos difíceis, e a própria questão da deficiência intelectual, às vezes, é algo que intimida o psiquiatra, né, porque fica muito limitado o que a gente pode fazer. Mas, com o passar do tempo, as pessoas vão realmente entendendo a importância desse trabalho e se apegando a essa missão. E hoje eu tenho uma equipe de pessoas muito motivadas, trabalhando
como eu vou mostrar no final, em prol desse objetivo, que é entender melhor esse processo e talvez, com o nosso aprendizado, poder influenciar outras pessoas e influenciar as políticas públicas também. Então, vamos começar. Eu acho que uma palavrinha sobre a relevância disso, né, que acho que nem todos estão tão atentos ao que está acontecendo, é que, de fato, mudou radicalmente a situação da expectativa de vida na síndrome de Down. Coisa que, há pouco tempo atrás, chegava aos 25, 30 anos de idade. Não se passava disso. E hoje, nós temos uma expectativa de vida ao nascer, tanto internacionalmente como também no Brasil, em torno de 60 anos. Ou seja, uma pessoa com síndrome, que nasce hoje com síndrome de Down deve viver, chegar perto ou ultrapassar os 60 anos de idade. E hoje nós temos que 80% das pessoas com Down também ultrapassam os 50, ou seja, começam a cruzar um limiar de idade, de envelhecimento, que coloca essas pessoas numa zona de alto risco para o processo demencial e para a doença de Alzheimer. Como eu falei antes, é uma transição de altíssima demanda clínica, porque surgem muitos sintomas comportamentais, comorbidades que têm a ver com o próprio envelhecimento, e um declínio funcional, ou seja, aquilo que a pessoa desenvolveu de habilidades ao longo da vida, apesar da deficiência intelectual, e isso com graus variáveis, é muito diferente uma pessoa de outra, né? Tudo que a pessoa desenvolveu de aptidão, ela perde, ela como se tivesse uma desintegração daquele arcabouço cognitivo funcional. Isso desestrutura muito a vida da pessoa, o suporte familiar, a estrutura de suporte que essa pessoa tem. É realmente uma situação que, na fase tardia, é muito difícil e muito triste também, né? Ontem eu tive a oportunidade de ver no consultório um paciente que eu atendo já há uns 7, 8 anos, que quando eu comecei a atendê-lo, ele tinha um comprometimento cognitivo leve, né, uma transição, e hoje ele está, depois de 7 anos, num estado de demência avançada. Isso é uma coisa realmente, uma incapacitação muito grande. E existem dificuldades, né, nessa prática, porque os nossos instrumentos diagnósticos não foram desenvolvidos para pessoas com deficiência intelectual. Então, você vai ter digamos, até existem alguns instrumentos, como o Candex-DS, né? É uma versão adaptada do Candex, da entrevista de Candex, e da sua escala cognitiva CANCOG, por exemplo, nós usamos muito no IPQ há muitos anos, e tem uma versão que foi traduzida, validada, adaptada e validada para a população brasileira com síndrome de Down. Só que, como é que você define um ponto de corte de uma escala de avaliação cognitiva? Se você tem pessoas com diferentes graus de deficiência intelectual, uma pessoa com uma deficiência um pouco maior, que não tem declínio cognitivo, às vezes pode ter um desempenho inferior a uma pessoa que teve um desenvolvimento cognitivo intelectual melhor e começa a declinar. Então, a gente tem essas dificuldades para uma avaliação isolada, obviamente, numa perspectiva de avaliação longitudinal, a gente tem muito mais possibilidade de detectar as primeiras mudanças, ou assim, as mudanças sutis que podem indicar o início do processo. E aqui tem um papel muito claro para os biomarcadores, algo que vai auxiliar essa tomada de decisão. Então, assim, resumindo, o que eu pretendo falar hoje é, primeiro, contextualizar a síndrome de Down como uma síndrome progeroide, enfocar a questão da demência, em particular a doença de Alzheimer na síndrome de Down, nos seus aspectos fisiopatológicos, e falar um pouco sobre biomarcadores, uma área que eu tenho bastante apreço, assim, trabalhando com isso há vários anos, e agora tentando embarcar na questão dos biomarcadores na síndrome de Down. Vocês vão ver que essa é uma área da literatura que está extremamente aquecida, com publicações assim, incríveis em termos de tecnologia e complexidade, o que mostra o quanto que a comunidade científica está interessada no assunto, né? Então, assim, a síndrome de Down é uma síndrome que provoca um envelhecimento prematuro. Isso pode ser visto tanto em aspectos fenotípicos, né, assim, que a gente observa de imediato, como as características da pele, queda de cabelos, os cabelos brancos que às vezes vêm cedo, mas também aspectos funcionais, como menopausa, catarata, presbiacusia, sarcopenia e assim por diante. Também do ponto de vista histológico, você encontra
parâmetros que nos remetem ao envelhecimento celular, e do ponto de vista patológico também, porque surgem mais doenças próprias do envelhecimento, desde doenças autoimunes, câncer, mas não câncer sólido, né? Geralmente a pessoa com síndrome de Down raramente tem câncer sólido, eles são cânceres hematológicos, né? As cardiopatias, doença cerebrovascular, incluindo a angiopatia amiloide e a própria demência. Provavelmente são múltiplos os fatores, mas é possível que a desregulação do estresse oxidativo tenha um papel importante, porque se admite que haja uma propensão para o aumento do estresse oxidativo na população com Down, e essa produção crônica e excessiva de espécies reativas provoca um dano ao DNA, disfunção mitocondrial, ativação de vias de apoptose, e isso provavelmente, essa é a nossa hipótese de trabalho, acelera o processo patogênico ligado à demência da síndrome de Down. Eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Como eu falei, tem uma relevância epidemiológica importante pelo envelhecimento dessa população. Então, 70% dos adultos idosos com síndrome de Down, adultos mais velhos um pouquinho, né? Não adultos jovens, apresentam demência, tá certo? E é uma demência que começa cedo, a partir da quinta década ou até antes, eventualmente. E os marcadores patológicos dessa demência começam, evidentemente, há alguns anos antes. E da mesma forma que ocorre na doença de Alzheimer, existe um aumento exponencial da prevalência ao longo do envelhecimento. Quer dizer, 10 a 25% na população entre 40 e 50, 20 a 50 entre os indivíduos com 50 a 60 anos de idade, e naqueles com mais 60 a 75% de prevalência, certo? Existem aspectos patológicos, e a patogenia da demência na síndrome de Down, no caso da doença de Alzheimer, é muito semelhante à doença de Alzheimer, tanto nas formas esporádicas, mas ainda as formas familiares, aquelas formas de início precoce e geralmente associadas a mutações que levam à forma autossômica dominante, né? Então, a doença de Alzheimer na síndrome de Down é considerada uma forma de DA de início precoce, pré-senil, e de rápida evolução, e geneticamente determinadas, não no caso por mutações de pré-senilinas ou de APP, mas pela trissomia do cromossomo 21. Eu vou explicar um pouquinho mais por que essa trissomia é relevante na patogenia da doença de Alzheimer. E os marcadores patológicos clássicos da DEA estão presentes na síndrome de Down, ou seja, perda neuronal, placas senis e amarelos neurofibrilares, tá certo? E lembrando que esse processo começa prematuramente, né, a partir da quarta década de vida. Alguns estudos recentes estão mostrando, tentando traçar comparações entre esse processo de amiloidogênese e formação de amarelos neurofibrilares na síndrome de Down, em comparação com as formas de DA autossômicas dominantes. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas é bastante interessante o que está aparecendo na literatura. Mas, trazendo um apanhado histórico, o George Jervis, que era um psiquiatra norte-americano, que em 48 publicou esse trabalho no American Journal of Psychiatry, um periódico altamente importante, né? Então, aqui só para destacar um pouco mais, ele estudou 3 pacientes com síndrome de Down. Eles usavam um termo que hoje não se usa mais, né? Tem uma série de regras hoje para você se comportar quando você fala a respeito de Down, porque é uma comunidade muito ativa. Então, não se usa mais o termo mongoloide, uma coisa que é um tanto banida do meio. Mas pacientes trissômicos ou com síndrome de Down, mas no caso com idades de 37 a 47 anos, vejam só, que tinham alterações de personalidade e deterioração mental, e, do ponto de vista patológico, foram encontradas as placas senis e amarelos neurofibrilares semelhantes à doença de Alzheimer. Isso em 48. E com a exceção da idade de início, as apresentações clínicas e patológicas são as mesmas da demência senil. Então, o estudo dessa condição pode contribuir para uma compreensão melhor das causas da doença de Alzheimer, da demência senil. Então, ele fez aqui uma previsão que se concretiza assim, absolutamente nos dias de hoje, né? Então, aqui é 1948 esse trabalho, né? Então, faz a conta,
ele fez essa formulação que hoje se comprova. Muito bom. Apesar da doença de Alzheimer ser a causa mais frequente de demência na síndrome de Down, é muito importante fazer o diagnóstico diferencial, porque existem outras etiologias que não DA. E, mais ainda, existem casos de demência ou de prejuízo cognitivo potencialmente reversível. Então, é importante estar atento a isso, não ter como causa perdida, ou seja, doença de Alzheimer, então trate como tal, porque muitas vezes você deixou de reconhecer alguma alteração subjacente, às vezes uma alteração de natureza epilética ou alguma alteração comportamental importante que leva à alteração cognitiva e se assume que é DA e aí se praticamente fecha o prognóstico e é um erro, né? Você perdeu a chance de reverter aquelas condições e proporcionar uma condição de vida melhor. Nós temos recebido alguns casos que já vêm com diagnóstico de doença de Alzheimer, inclusive dois casos desses que eu estou me referindo, participaram de um estudo clínico com memantina para tratamento da demência ou doença de Alzheimer na síndrome de Down, ou seja, tinham recebido um diagnóstico de DA e tinham sido encaminhados para um tratamento específico experimental. Na realidade, quando eles foram examinados com um olhar mais cuidadoso e uma equipe multidisciplinar, 2 desses casos tinham comorbidades psiquiátricas, clínicas e neurológicas, uma delas tinha epilepsia, a outra tinha um quadro de transtorno depressivo, e quando essas condições foram tratadas, houve uma melhora funcional significativa. Uma vez melhorando os pacientes, a gente conseguiu encaminhá-los para fazer a imagem molecular do amiloide com PET, o PIB-PET. Nós temos aqui no HC, no Centro de Medicina Nuclear, só que a gente só consegue fazer o PIB-PET de pacientes que estão comportamentalmente estáveis, porque lá na medicina nuclear não existe a possibilidade de fazer sob anestesia o exame. Então, se o paciente tem uma demência e está muito agitado, a gente não consegue fazer. É uma limitação da nossa instalação. Mas nesses casos, como eles melhoraram, a gente pôde fazer o PIB-PET, e os 2 casos eram negativos, ou seja, era um caso tido como DA, que não só não tinham demência, como não tinham amiloide cerebral. Ou seja, era uma outra circunstância que tinha que ser reconhecida e tratada. De outra forma, o paciente ficaria ali com aquele selo, né, de uma doença que praticamente não há muito o que fazer. Então, essa é a importância que eu ressalto, é um aprendizado, na verdade, que nós tivemos, a importância do diagnóstico diferencial. Importante ressaltar que nessa transição, vamos pensar nos casos que, de fato, né, vão converter para a demência, essas perturbações psíquicas e comportamentais são muito dominantes nesse estado. E muitas vezes precedem o declínio cognitivo funcional, né? E uma vez que começa esse processo, ele praticamente vai ter em todas as suas fases algumas alterações comportamentais. Então, tanto na fase prodrômica, como na fase de demência leve, moderada e grave, avançada. Geralmente, nas fases prodrômicas, nós temos alterações comportamentais, como falei, que podem ser desde coisas discretas, né, mudanças de atitude, manias, mas também depressão, psicose. E, de qualquer modo, essas alterações, juntamente com aquilo que está acontecendo do ponto de vista cerebral e funcional, levam ao desajuste e uma desinserção funcional. Muitas vezes são pessoas que frequentavam ambientes ocupacionais ou de estimulação, ou mesmo de prática esportiva, e se desinteressam e resolvem que não vão mais, não querem mais, brigam, se desinserem. E aí começa uma trajetória bastante descendente, né, triste porque é descendente, né, de perda de habilidades, aptidões que eles tinham. E alguns são sintomas que podem sugerir esse processo de conversão demencial, mas que outras vezes podem ser puramente sintomas psiquiátricos que podem ser tratados e devolvidos para uma função normal, né? Então, tendência ao isolamento, como falei, as pessoas que se desinteressam, resolvem deixar de fazer aquela atividade que eles tanto gostavam, né? Alterações psicomotoras, como apatia, inquietação ou até agitação, negligências com várias questões, autocuidado, com cuidados em casa, alterações alimentares, do sono,
comportamento motor anormal e atitudes assim de desafiadora, teimosia, crises assim de teimosia e até mesmo agressividade. Tá? A Luciana Fonseca é uma ex-aluna de pós-graduação lá do Instituto, foi aluna do Cássio Bottino, e quando o Cássio faleceu, o Marcelo Rexter, que terminou esse programa de doutorado, nesse doutorado ela fez um estudo muito importante com a validação do Candex-SD, né, esse instrumento que é tão importante. Mas ela fez outros estudos também, e um deles foi esse estudo dos sintomas comportamentais e executivos nas fases prodrômicas e demenciais da síndrome de Down. Então, ela pontua aqui que nas fases prodrômicas da demência, em comparação com aqueles que estão com a cognição estável, você observa bastante fenômenos de desinibição, sintomas indicativos de disfunção executiva. Já nas fases de demência, no caso DA, versus as fases prodrômicas, apatia muito frequente, e na fase demencial, em comparação com a cognição estável, a disfunção executiva é um grande marcador. Tá? Então, é importante entender que esse processo demencial, embora chamado de doença de Alzheimer, com uma fisiopatologia comparável com a doença de Alzheimer, tem uma trajetória diferente. Então, é muito, talvez, menos dependente da disfunção hipocampal e o teste de memória episódica nas fases iniciais, não que isso não esteja presente, mas o que domina a cena do ponto de vista cognitivo é realmente a disfunção executiva. E talvez, por conta da disfunção executiva, que a pessoa se desajuste tanto do ponto de vista funcional. Na fase de demência leve, você tem uma acentuação dessas alterações comportamentais e de humor, piora o desempenho nas tarefas diárias, coisas que a pessoa fazia no seu dia a dia, ajudava em casa, etc., não consegue mais, ficam mais evidentes os problemas de memória, a capacidade de aprendizado, alterações da linguagem muito importantes, e impacto funcional em habilidades sociais, comunitárias e rotineiras. O paciente se orienta e também surgem alterações de marcha e equilíbrio, muitas vezes levando a dificuldades para descer escada, atravessar uma rua, descer uma calçada. E eu mostro aqui um outro trabalho, que dessa vez é uma aluna de mestrado, que fez sob minha orientação, a Aline Conceição, uma fisioterapeuta, que estuda essa questão da mobilidade funcional e sua associação com cognição, tanto em formas prodrômicas como formas de demência. Então, numa casuística inicial, nós tínhamos aqui de 66 indivíduos, com mais de 20 anos, classificados em 3 níveis, né, de acordo com a cognição, uma bateria de avaliação funcional da parte da mobilidade, o PUMA, né, é o teste, eles chamam o teste de TINET, que é uma avaliação, uma métrica de desempenho funcional. Aqui o TUG Test, que é o Time Up and Go, e aí também a avaliação cognitiva pelo Candex-DS, e o índice de massa corpórea, porque eles realmente também têm uma propensão ao ganho de peso. Então, o que esse trabalho identificou, que alterações de marcha, tanto pelo POMA, sobretudo o domínio de marcha, e também o índice de massa corpórea, foram preditores independentes da demência, tanto na fase prodrômica como na fase demencial. E uma correlação também que se observou entre essa capacidade de mobilidade funcional e o desempenho cognitivo. Então, é uma função não cognitiva que está acompanhando esse processo, e muitas vezes uma avaliação cuidadosa desse domínio pode ser até um alerta, né, um sentinela para mostrar que tem algo mais acontecendo. Quer dizer, digamos assim, essa perda de habilidades motoras que a pessoa tinha. À medida que a demência avança um pouco mais, os déficits cognitivos acentuam-se, podendo afetar, como acontece, obviamente, na doença de Alzheimer em indivíduos euploides, uma desorientação com relação a locais, pessoas, nomes de pessoas, uma perda progressiva da linguagem, desorientações de um modo geral, essa deterioração funcional se acentua, e alterações comportamentais ficam um pouco mais exuberantes, de difícil manejo, né? Surgem distúrbios alimentares, sono e as incontinências. E na fase grave, aí já tem um conjunto
de sinais e sintomas indicando, né, um acometimento muito maior, com mioclonias, às vezes aparecimento de focos epiléticos, incontinências, perdas de capacidades alimentares, distúrbios até incapacidade para caminhar sem ajuda, incapacidade de reconhecer pessoas e pessoas que passam a necessitar de uma assistência integral, né? E aqui que a gente tem que estar atento ao risco de iatrogenias. Casos difíceis, né? A gente muitas vezes tem recursos limitados e as medicações não têm uma ação tão seletiva ou tão específica, e se pode induzir iatrogenias, como sedação ou até mesmo discinesia tardia. Me surpreendeu bastante notar que nessa transição demencial, os sintomas psicóticos são muito frequentes, né? Delírios e alucinações melhoram rapidamente com neuroléptico, com antipsicóticos, mas eles rapidamente também desenvolvem cinesia tardia. Todo o sistema de regulação da via dopaminérgica deve estar alterado. Isso aqui é uma área de estudo fascinante também para se enveredar. Então, assim, são, como eu falei, casos difíceis, né? Às vezes você fica, assim, sem saber o que fazer, achando que não há o que fazer. Sempre existe alguma coisa a ser feita, mas o risco de você induzir iatrogenias existe. Mas também a gente não deve ser negligente, porque a gente precisa ajudar essas pessoas. O impacto na vida dessas pessoas e da família é absurdo, é muito grande. Aqui um outro trabalho da Luciana, que eu mencionei pouco antes, também estudando o impacto desses sintomas neuropsiquiátricos sobre o cuidador, né, provocando estresse no cuidador. Isso é bem conhecido na área de demência senso-lato, né, na população euploide, e aqui realmente a coisa vai ao extremo. Então, o que eu recomendaria, né, quando você está diante de uma suspeita de demência na síndrome de Down? Primeira coisa é ficar atento às comorbidades, né? E se tiver alguma delas presente, tratar, né? Tanto comorbidades clínicas, às vezes hipotireoidismo, ou outros distúrbios metabólicos, comorbidades neurológicas, como epilepsias, ou acometimento vascular, e psiquiátricos, que são muito frequentes. Tem transtorno de humor, psicose, toque, assim vai. Se você acha que esses déficits cognitivos eram reversíveis e melhoraram com a intervenção, então, provavelmente a gente está diante de um transtorno ou uma comorbidade psiquiátrica ou neuropsiquiátrica que é, então, passível de tratamento farmacológico e não farmacológico, e a gente vai lançar a mão dos recursos que existem com cuidado, né, necessário. Eles são sensíveis a efeitos adversos, né? Tanto o efeito sedativo, às vezes, como eu falei, a indução de cinesia tardia. Então, requer um manejo assim, bem delicado, né? E as reavaliações periódicas. Mas se, eventualmente, aqueles déficits... Alô? Não é melhor, não? Não entendi. Por favor, feche os microfones, deixe só o professor Oreste com o microfone aberto. Posso continuar? Sim. Bom, tá bom. Então, assim, não houve, então, uma reversão daquela situação, os déficits persistem, então vamos fazer a propedêutica da doença de Alzheimer na síndrome de Down, com o exame clínico e, se possível, lançar mão de algum biomarcador, seja ele de imagem ou marcador humoral. Então, encontrando dados compatíveis, caracteriza-se, então, a ADA na síndrome de Down. Tratamento com drogas antidemência é o que a gente tem, na verdade, né? Talvez, num futuro próximo, nós tenhamos um pouco de evidência, ainda não existem evidências, existem especulações e teoricamente, é uma possibilidade, a utilização de terapias anti-amiloide para tentar avaliar a modificação da doença na síndrome de Down. Acho que isso é uma coisa que vai começar a acontecer em breve. Tem todo um preparo, um posicionamento, né, desses grandes centros de pesquisa em biomarcadores. Dá para perceber que tem um viés, né, para levar para esse caminho, que é indicar uma terapia anti-amiloide a partir da caracterização do amiloide cerebral, né? Como, assim, aconteceu na doença de Alzheimer de um modo geral, né? Mas aqui, assim, a gente tem que ter um pouco mais de cautela, que provavelmente os riscos são mais relevantes, né? E seguir evolutivamente, fazendo o que for possível em cada etapa.
Fala um pouquinho da fisiopatologia, então, da doença de Alzheimer na síndrome de Down. Esse trabalho aqui publicado em 2019, Lott and Head, são duas pesquisadoras norte-americanas, que, como tinha dito lá o George Jervis, né, que poderia trazer insights para estudo da doença de Alzheimer, e elas publicam então, de 1948 para 2019, né, esse trabalho na Nature Reviews, dizendo que sim, demência na síndrome de Down pode trazer insights para pesquisa em doença de Alzheimer. Era o momento que estava havendo esse aquecimento, né, da comunidade científica, pela presença das placas senis, dos emarelos fibrilares e também de patologia vascular na síndrome de Down. O pressuposto teórico dessa associação é que haveria uma sobreposição de mecanismos genéticos e fisiopatológicos, né? Então, se você tem a trissomia do cromossomo 21, que corresponde à grande maioria dos casos, né, de síndrome de Down, trissomia por não disjunção, há um pequeno número de casos de mosaicismo. Casos de translocação robertsoniana são raros também, mas a gente encontra, na nossa casuística já apareceram alguns, e uma possibilidade dessa translocação é justamente com 14. Eu me pergunto, nós não sabemos isso, se por acaso, quando transloca com 14, pode trazer junto a tresenilina 1 para o 21. Então, você ficaria com duas situações, né? A trissomia do 21, onde está o gene da APP, e trazendo pela translocação a tresenilina. E também tem situações que a síndrome aparece por duplicação de porções específicas do cromossomo 21, muitas vezes incluindo a sequência da APP. É uma condição bastante rara. Então, você teria aqui, pela síndrome de Down, pela trissomia, né, ou por essas outras condições, um aumento da expressão da APP. Isso somado a outros aspectos, né, como estresse oxidativo, envelhecimento prematuro, etc., estão levando a um conjunto de problemas, de quebras de homeostase que levariam a uma maior ocorrência da doença de Alzheimer. Então, só para ilustrar, no cromossomo 21, caprichosamente, nós temos o gene da APP, a proteína precursora do beta-amiloide. Então, haveria uma superexpressão, uma alteração do metabolismo da APP, mas também nós temos no 21 o gene da BACE2. A BACE1 é a beta-secretase, a BACE2 seria um homólogo da BACE1, também no cromossomo 21. As evidências, que não são muitas, sugerem que a BACE2 não é exatamente uma função de beta-secretase. Ela cliva a APP de um outro jeito. Mas a gente precisa conhecer melhor esse assunto. Nós também temos no 21 a SOD1, a superóxido dismutase tipo 1, que seria responsável pelo aumento do estresse oxidativo. Temos a DIRC1A, que é uma quinase que fosforilatal. Então, tudo isso, junto no 21 trissômico, né, ou por outras alterações, levando a um conjunto de alterações da fisiopatologia da doença de Alzheimer. Se você somar a isso uma série de fatores ambientais ou privações pela questão da deficiência intelectual ou comorbidades médicas, cardiológicas, inflamatórias, você pode ter aquela tempestade perfeita, né? Quer dizer, está tudo acontecendo para acentuar a fisiopatologia. Claro que aqui tem uma destaque, uma ênfase muito grande na amiloidogênese, né? Estamos falando da APP, da BACE, mas não apenas, né? Porque também tem a DIRC1A, que é fosforilatal. Então, mas a gente tem, obviamente, uma atenção, esse, na verdade, era o objetivo inicial do meu estudo com biomarcadores periféricos em plaquetas, avaliar como é que está a clivagem da APP, como é que está a produção do peptídeo beta-amiloide 40-42, ou formas truncadas, dos peptídeos solúveis de APP, que são aquelas formas clivadas que não correspondem ao amiloide, né, as formas secretadas de APPS e alfa e beta, e as próprias secretases, a alfa-secretase, ou ADAM10, beta, ou BACE1, e a gama-secretase, ou presenilina 1. É interessante que quem acompanhou a literatura de biomarcadores na doença de Alzheimer de uns 15 anos para cá, lembra do trabalho do Clifford Jack,
que foi apresentado no Congresso de Alzheimer de Honolulu. E, assim, foi engraçado porque ele tinha publicado esse trabalho e foi citado, assim, durante o Congresso umas 20 ou 30 vezes. Basicamente, eram curvas como essa, só que na população euploide, não era síndrome de Down, mostrando que tem uma sequência temporal de eventos, tomando como balizamento o início dos sintomas ou a fase de comprometimento cognitivo leve e a conversão para a demência. Você teria, antes disso, a amiloidogênese e o acúmulo de amiloide cerebral, e em seguida a isso, o acúmulo de amarelas neurofibrilares pela alteração da proteína tal, e aí sim começariam os sintomas clínicos. Então, isso foi hipotetizado da mesma forma para a síndrome de Down, e depois se comprovou com modelos experimentais. Então, o que a gente pode dizer? Você tem na síndrome de Down, pelo aumento de expressão de APP e outras coisas, uma tendência à formação de placas senis, mas também pela DIRC1A e outras alterações enzimáticas na formação da hiperfosforilação da tau e os amarelos neurofibrilares, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial relacionadas a SOD1, excitotoxicidade, disfunção endossomal, lisossômica e inflamação. Então, tudo isso em conjunto conspira para provocar a doença de Alzheimer. E, mais recentemente, agora estamos falando de um paper publicado esse ano, por esse grupo, que é um grupo muito forte, na verdade são os consórcios, né? E esse trabalho aqui se baseou no consórcio ABCDS, o Alzheimer Biomarker Consortium Down Syndrome, né? A ABCDS é um consórcio importante, que envolve grupos nos Estados Unidos e na Europa. Eles conseguiram reunir, então, 177 adultos com síndrome de Down, uma média de 39 anos, e submeteram essa turma a PET amiloide, tau PET e ressonância. Olha, eu posso dizer que a minha coorte aqui em São Paulo está com 172 sujeitos, só 5 a menos, tá? Isso com talvez um terço ou um quinto do tempo de acompanhamento, de existência, né? Mas só que eles têm dinheiro aqui para fazer tal PET amiloide e ressonância, né, em todo mundo. Então, não é brincadeira, né? Competir com esses grupos não é coisa fácil. E aqui eles estudaram, assim, a cronicidade da presença do amiloide, o A positivo, versus a progressão da patologia tau. Isso pelo PET amiloide e pelo tau PET. E o que eles mostram aqui nesse estudo, que eu acho que é interessante, ele é um estudo difícil, mas ele é interessante, ele mostra que, em geral, quando você considera as regiões onde você encontra acúmulo de tau, você constata que tem uma janela de 2 anos e meio em que o amiloide chegou antes. Quer dizer, o amiloide chega e 2 anos e meio depois você começa a detectar a patologia tau. Então, é uma sequência temporal que lembra, quer dizer, remetendo aquela curva, né? Primeiro acumula amiloide, depois começa a ver a neurodegeneração pela fosforilação da tau, e aí começa a surgir os sintomas. Acho que é uma modelagem experimental bastante interessante. Fala um pouquinho dos biomarcadores. Jéssica é uma aluna terminou o doutorado, e quando ela começou o doutorado em 2019, isso foi um pouco antes da pandemia, né, atrapalhou bastante, a gente começou o trabalho fazendo uma revisão sistemática sobre biomarcadores da doença de Alzheimer na síndrome de Down, usando esses termos, né? E usando esses termos naquela época, então, 2019, nós encontramos um número X de trabalhos, depois limpando as redundâncias, chegamos a 30 trabalhos que poderiam ser incluídos na meta-análise. Um número pequeno, eu diria, né? Então, incluindo estudos pós-mortem, estudos de neuroimagem, isso em 2019, tá? Líquor e marcadores periféricos. Olha o que aconteceu de 2019 para cá. 2024, 268 trabalhos ao total. Então, você vê como houve um aquecimento dessa área. Então, um interesse muito grande e investimentos assim, gigantescos, né? Ou seja, as coisas estão se movimentando rápido nessa área, por isso que eu acho que não vai demorar muito para começar a ter algum tipo de, se é que já não tem, eu não estou sabendo, algum tipo de trabalho envolvendo lecanemab ou outras drogas anti-amiloide para tratar ou para tentar prevenir
a doença de Alzheimer na síndrome de Down. Então, e vários autores, de novo a Red, né, que publicou aquele trabalho anteriormente, afirmando, né, que os biomarcadores da síndrome de Down podem nos ajudar a entender a doença de Alzheimer. E outros trabalhos baseados em consórcios, como esse consórcio que é liderado pelo Juan Fortea, de Barcelona, que é o consórcio DABRI, né, Down Alzheimer Biomarker Initiative, de Barcelona, e tem outros parceiros que estão estudando, né, alterações longitudinais em pessoas com trabalhos assim muito relevantes, né, atualmente. Fazendo um resumo dos biomarcadores, né, nós temos os principais, como eu falei, que são os patológicos, o gold standard é esse, placas, senis e amarelados fibrilares, marcadores humorais, tanto licóricos como plasmáticos e plaquetários. Os marcadores licóricos ficaram um pouquinho para trás, porque é um pouco mais delicado você fazer isso em larga escala. O pessoal do Fortea, eles são muito invasivos, eu digo, eles vão atrás e coletam e ponto final. Mas a gente tem um pouco mais vamos começar agora, depois de conhecer o problema e entender a relevância de se fazer essa pesquisa de biomarcadores licóricos, vamos começar a enveredar por esse caminho. E eu vou explicar por que já já. Mas isso abriu uma oportunidade para o desenvolvimento de marcadores plasmáticos. E com o surgimento dessas tecnologias ultrassensíveis, então, houve um progresso bastante grande. Nós também estudamos alguns marcadores plaquetários, que tem assim, um interesse, porque nós já viemos trabalhando com isso na doença de Alzheimer, e eu acho que em plaquetas você tem algumas vantagens, né, de estudar alguns mecanismos de forma mais integrada. A plaqueta talvez seja uma representação um pouco mais fiel do que acontece fisiologicamente no tecido cerebral. E, obviamente, os marcadores de imagem cerebral, estrutural, funcional e molecular, né? Então, entre os marcadores humorais, destacando alguns deles, tanto no líquor, né, geralmente formas truncadas de A-beta, a razão A-beta-40-42. Então, começando a surgir alguns trabalhos de fosfotal no líquor também, trabalhos interessantes. Em plaquetas, o que se olha é a razão de APP, eu vou explicar para vocês o que é, mas tem a ver com aqueles fragmentos secretados de APP. Também as concentrações plasmáticas de A-beta-42 e com métodos ultrassensíveis, neurofilamento de cadeia leve e fosfotal. Imagem estrutural, obviamente tem o seu campo garantido, né, com alterações volumétricas muitas vezes mais acentuadas em região frontal do que em região temporoparietal e também cerebelar. Alterações de imagem funcional, como o FDG-PET, que acompanham, né, a carga de amiloide, e a imagem molecular do amiloide e também a imagem molecular da proteína tau fosforilada. Lembrando que, diferente da DA esporádica, mas também de forma semelhante à DA de início precoce de tolerância autossômica dominante, você observa um acúmulo de A-beta no striatum, tá certo? É importante isso. É uma assinatura da DA na síndrome de Down, assim como também na DA por forma autossômica dominante. Então, só para ilustrar, atrofias aqui à esquerda, né, a síndrome de Down, à direita um controle, então alterações estruturais, cometendo o lobo frontal, o cerebelo, o hipocampo, e aqui uma ilustração só de um amyloid PET na síndrome de Down, né? Lembrando que ele pinta também, ele acende aqui um sinal no striatum além do córtex. Falando um pouquinho dos marcadores plasmáticos, eu trouxe esse trabalho da Carla Starting, que também trabalha com um grupo grande de pesquisadores, o Henry Zetterberg de Luxemburgo, o Simon Lovestone foi meu orientador em Londres, quando eu fiz o doutorado, e a Lucila Parnetti é uma das poucas pessoas que estudou marcadores plaquetários, razão de APP, na síndrome de Down. Isso é um trabalho feito há vários anos, mas numa amostra, acho que de 14 pacientes, né? É o que se fazia na época. Mas, assim, esse trabalho aqui que eu trouxe para ilustrar, na verdade, está olhando para a beta-40, a beta-42 plasmático, tá? E a razão 4240. O que se tem, então, é que a alteração
da formação de amiloide na síndrome de Down é muito mais expressiva se nós olharmos para a beta-40. Veja a diferença de concentrações em síndrome de Down comparado com os controles, que não são tão diferentes da DA esporádica, tá? Quer dizer, a DA esporádica tem um aumento de beta-40, mas o aumento vai para um nível mais do que dobrado na síndrome de Down. E essa diferença é estatisticamente significante quando se compara Down com a DA esporádica e Down com controles. Se olhar para a beta-42, que talvez seja o vilão na DA esporádica, né, nas formas usuais, a gente tem um aumento expressivo na síndrome de Down, então é uma doença amiloidogênica, né? Mas a magnitude desse aumento não é tão grande quanto, proporcionalmente, como acontece com a beta-40. E se você olhar para a razão, fica invertida. A razão 42-40 é reduzida na síndrome de Down, assim como na DA esporádica, em relação aos controles. Tá? Se olhar para tal fosfotal 181 no plasma, então olha que interessante. Na medida que ocorre o envelhecimento de pessoas do grupo controle e síndrome de Down, tem um aumento de fosfotal. Se você olhar aqui embaixo, a distribuição entre controles euploides, síndrome de Down assintomática, ou seja, sem déficits, com déficits incipientes ou prodrômicos, e com demência, então tem um aumento consistente de fosfotal a partir das fases prodrômicas, tá? Enquanto discretíssimo aqui em relação ao Down versus controle assintomático, né? Um padrão muito semelhante que acontece com o neurofilamento de cadeia leve. Eu acabei esquecendo de colocar aqui nessa apresentação, fizemos semana passada, inauguramos o uso do Simoa no laboratório, que é esse método ultrassensível, testando um kit com filamento de cadeia leve, e deu exatamente isso. Uma condição intermediária, muito mais alta nos Downs com demência, reduzida nos indivíduos com cognição normal ou estável e intermediária nas formas. Então, aparentemente, o NFL pode ser um bom indicador desse processo de transição demencial. Isso foi visto numa revisão, de novo aqui o pessoal de Gotemburgo, né, eles estão em todas, é impressionante. Então, os melhores marcadores plasmáticos para tentar diferenciar, identificar a doença de Alzheimer síndrome de Down são, por enquanto, o fosfotal 181 e neurofilamento de cadeia leve. Embora o fosfotal 231 está crescendo e o 217 talvez tenha uma especificidade maior com o síndrome de Down, porque é um sítio de fosforilação pela DIRC1A. Então, provavelmente, a gente vai ter uma mudança aqui nesse cenário, aparecendo outros fosfoepitopos, mas, de qualquer modo, o fosfotal 181, que é utilizado bastante na doença de Alzheimer, também se destaca na predição de demência em pessoas com síndrome de Down. Então, olhando aquelas trajetórias, né, ao longo da idade, do tempo, né, e a modificação, a dinâmica dos biomarcadores, tanto plasmáticos quanto licóricos, a gente tem aqui tal fosfotal no líquor e no plasma, neurofilamento de cadeia leve no líquido e no plasma, aumentando a partir dos 35, 40 anos de idade. Isso, obviamente, vai correlacionando com demência, enquanto a concentração de A-beta e, portanto, a razão A-beta-42-40 caindo no líquor à medida que ocorre essa progressão demencial, né? O fosfotal também mostrando uma forte relação com a positividade do amiloide PET. Então, parece ser realmente um bom biomarcador. Mas isso lembrando que você precisa de utilizar uma metodologia ultrassensível, e não é só ultrassensível, ela é ultra cara. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma conta recente, por conta de um projeto, e o custo de você fazer um conjunto de biomarcadores plasmáticos pelo Simoa, em relação ao custo que a gente tem para fazer os mesmos marcadores pelo método Luminex no Ligor, é 21 vezes maior o custo. Então fica caro, né? A gente tanto
para pesquisa, a gente tem que estar bem munido de recursos, e por isso que não dá para acompanhar esses caras que vão lá com esses projetos assim, realmente matadores, né? Esse é um outro trabalho desse grupo também, baseado na corte ABCDS, muito interessante, que ele incluiu aqui 162 indivíduos que tinham PIB-PET, o PET amiloide, né, para demarcar a positividade do amiloide, tal PET para demarcar a positividade da tal fosforilada, e a ressonância para demarcar a positividade do N de neurodegeneração. Então, usando a classificação ATN, né, e olhando, então, nessa casuística, uma idade média de 39 anos, mostrando essa distribuição, que 70% das pessoas dessa casuística eram negativos para amiloide tal e neurodegeneração, ou seja, eram pessoas que não tinham nenhum biomarcador, mas esses casos eram os mais jovens, tá? 11% tinham amiloide positivo, 5,6% tinham amiloide e tal, e 9,3% tinham os três. Esses são os mais velhos, né? Mostra aqui. Se você olhar aqui, então, as categorias etárias, você vê que o azulzinho corresponde àqueles indivíduos com cognição estável. Então, quase todos são negativos e têm cognição estável, que o vermelhinho não foi possível determinar. À medida que a corte vai envelhecendo, você vai tendo mais casos positivos para amiloide tal, ou os três, e vai tendo mais casos sintomáticos, até chegar numa situação, nos mais idosos, onde a maioria dos casos aqui tem os três marcadores e são, digamos, apresentam sintomas demenciais. Então, mostra, de fato, essa trajetória evolutiva, né? Esse outro estudo, acho que bastante interessante e também recente, publicado no Lancet Neurology, que compara a carga de amiloide em indivíduos com síndrome de Down comparados com autosomal dominant Alzheimer's disease, aquela ADAD, então as formas familiares autossômicas dominantes. O que eles dizem inicialmente? Há uma correlação negativa entre o acúmulo de amiloide cerebral pelo PET, os centiloides do PET, do PIB-PET, ou amiloide PET, uma correlação negativa com a razão do beta-glicólico 4240, tá certo? Então, são dois marcadores que correm, quanto maior a carga de amiloide cerebral, menor a razão de beta-4240 no líquido, tanto em população com DA pré-senil, mas euploide, como nos indivíduos com doença de Alzheimer na síndrome de Down. Outra coisa interessante que eles mostraram, comparando, então, tem aqui um grupo controle, vermelho, os indivíduos com síndrome de Down e os indivíduos com doença de Alzheimer autossômica dominante podiam ser assintomáticos ou sintomáticos. Então, eles mostram que os com Down e com família AD, nas categorias de sintomas, são muito parecidos. Então, a captação de amiloide nos assintomáticos é mais alta do que nos controles, mas é comparável entre si, entre as duas. Da mesma forma, nos sintomáticos, é bem mais alta a carga de amiloide, mas é comparável entre as duas condições. Então, uma semelhança. Outra coisa importante que ele fez nesse estudo é tentar ver a cronologia para os sintomas, né? Então, o que ele mostrou? Eu não vou discutir muito em detalhe, mas só dizer em linhas gerais. Essas diferenças de cores mostram que na doença de Alzheimer familiar, o amiloide deposita mais cedo, até do que na síndrome de Down. Só que o indivíduo com síndrome de Down, ele demencia mais rápido. Então, o que acontece? A reserva cognitiva do Down é menor. Então, com menos amiloide, quer dizer, o amiloide começando um pouco mais tarde, ele demencia mais cedo do que uma outra condição de grande, assim, impacto, né, fisiopatológico, que é a doença de Alzheimer familiar pré-senil, tá? Então, assim, são analogias e correlações interessantes que se faz, encontrando semelhanças e também algumas diferenças importantes. Outra coisa importante que ele mostrou aqui é que na síndrome de Down, esse acúmulo, ele começa em regiões anteriores. Diferente na doença de Alzheimer familiar, que começa geralmente em regiões mais temporoparietais, posteriores. Tá? Pelo código de cores, eles indicam isso. Para saber mais em detalhe, tem que ler o paper.
E é um paper difícil de ler, mas é muito interessante. Bom, eu, assim, caminhando já para o final, eu queria contar um pouquinho do que a gente está fazendo no IPQ. É um projeto que já vem caminhando há alguns anos, com vários, assim, fomentos que foram sucedendo. Atualmente, nós temos aqui o Instituto Nacional de Biomarcadores, né, um INCT que está na fase final já, mas temos um PRONAS, um programa do Ministério da Saúde, que concedeu um fomento importante para a gente fazer esse estudo. O objetivo é investigar, como eu falei, indicadores clínicos e biológicos. Só os biológicos é bom para publicar paper, mas não é bom para ajudar as pessoas. Então, a gente tem que, ou pelo menos não é suficiente, eu diria, né? É bom porque pode ajudar a diagnosticar, mas, assim, acho que é muito pouco se você pensar nas demandas clínicas, né? Então, a gente está muito atento também a essa correlação entre marcadores clínicos e os biológicos, né? Tanto da doença de Alzheimer como do envelhecimento prematuro. Então, está estudando marcadores periféricos, no caso, plaquetários da formação de amiloide, marcadores de estresse oxidativo e de envelhecimento celular, né? E aqui nós estamos lançando mão da nossa corte, né, de envelhecimento em síndrome de Down de São Paulo, no IPQ, que é um estudo longitudinal, onde a gente vai coletando sequencialmente variáveis clínicas e biológicas, olhando para os desfechos, né, psiquiátricos, cognitivos e funcionais. Nós temos uma equipe multiprofissional, com médicos de várias especialidades e não médicos, né, incluindo dentistas e neuropsicólogos e assim por diante, né? É uma corte que começa aos 60 anos, nós temos o paciente mais velho, tinha 62, está com um pouquinho mais já. A gente procura incluir preferencialmente formas de DI leve, deficiência intelectual leve, mas a gente não consegue deixar de incluir alguns com deficiência moderada. Deficiência grave a gente não consegue nem avaliar, então a gente não está representado aqui. São pessoas residentes na comunidade. Nós temos 2 grupos comparativos, né? Os controles euploides e controles etários, né? Que tem a idade comparável com essa turma aqui com síndrome de Down, e os controles com déficit cognitivo, que é o controle positivo da doença. E fazemos avaliações basais com exames de sangue. Agora vamos começar a incluir também o líquor. Então, começando para os marcadores da formação de amiloide, que é o doutorado da Jéssica, a gente está olhando justamente para a clivagem da APP pelas suas principais quinases, a alfa-secretase, o ADAM, beta-secretase, o BAS1 e a presenilina, que tem a função de gama-secretase. Quando ocorre a clivagem alfa pela ADAM10, você cliva o amiloide no domínio aberto, então você gera uma via não amiloidogênica. Você partiu o amiloide em 2. Então, uma parte do amiloide, da sequência amiloide, vai junto com o fragmento secretado. Chama-se SAPP-alfa. Geralmente, se atribui a esse SAPP-alfa um peso molecular um pouco maior. Em contrapartida, a clivagem pela beta-secretase permite que a sequência beta fique intacta, e depois, pela clivagem gama, ele libera o peptídeo amiloide que vai polimerizar, etc. Em contrapartida, o fragmento secretado, o SAPP-beta, é um pouquinho mais curto e, portanto, tem um peso molecular mais baixo. E a razão de APP é justamente avaliar a razão entre o 130 e o 110. O que a gente viu na síndrome de Down, nos nossos pacientes em plaquetas? Um aumento da amiloidogênese, muito mais nas custas de a beta-40 do que a beta-42. O beta-42, na verdade, não aumentou significativamente em plaquetas, mas a beta-40 sim. Uma redução tanto do SAPP-alfa como do SAPP-beta. Isso para a gente foi uma surpresa, porque você imaginaria que você teria mais formação de SAPP-beta, se você está formando mais a beta-amiloide por essa clivagem, dando a sugerir que tem outra enzima participando desse processo, porque, na realidade, a razão desses 2 peptídeos, que é diminuída na doença de Alzheimer, isso dados bastante consistentes e replicados no nosso grupo e em outros, a gente viu na síndrome de Down um aumento, uma situação inversa daquilo que aconteceria na doença de Alzheimer, um aumento da razão de APP, que é a razão entre esse fragmento maior e o fragmento menor. Tá certo? E isso vai no sentido contrário ao que tinha sido mostrado pelo grupo da Itália, da Lucila Parnetti, que estudava esse assunto, mas era uma casuística muito pequena
naquela época. Outros achados interessantes é que a gente avaliou a expressão das enzimas, das secretases, né, da Adam, Bassi e presenilina, e todas as três tiveram a sua expressão diminuída, sugerindo que todo esse aparato enzimático está rebaixado, e uma possibilidade para explicar isso é justamente o estresse oxidativo, que diminui a atividade enzimática como um todo, mas deve ter, então, como falei, algum outro agente aqui que está trabalhando na clivagem da APP. Provavelmente na síndrome pelo menos nas plaquetas, né? Você tem essa redução dos três aparelhos enzimáticos. Olhando para o estresse oxidativo, então tem a premissa de que você tem uma conversa, um crosstalk aqui entre estresse oxidativo e formação de amiloide, né? Então, se você imaginar que existe um aumento de estresse oxidativo, você vai ter lá embaixo, pela sequência, na cascata de estresse oxidativo, vai ter efeitos sobre a função proteica, sobre o DNA, dano neuronal, etc. E isso estaria contribuindo para o processo patogênico da doença de Alzheimer. O que nós vimos? Eu estou trazendo só um resumo, porque se eu fosse mostrar para vocês as figuras, coisa que eu fiz numa outra apresentação, eu estourei o tempo. Então, eu vou fazer de uma maneira bem mais resumida aqui. Então, o que a gente viu, estudando todos esses marcadores, sódio, catalase, hidroxinonenal, glutationa peroxidase e os downstream, né, proteínas carboniladas, aumento de sódio, um aumento constitutivo em todas as pessoas com síndrome de Down, o que faz sentido na medida que tem esse aumento da trissomia, né, levando a uma triplicação do gene da sódio. Esperávamos encontrar um aumento de catalase, uma redução de catalase, porque a catalase é uma forma de compensar o aumento da sódio. E olha que interessante, o que a gente viu, o aumento de catalase apenas naqueles indivíduos que não declinaram cognitivamente. Ou seja, os indivíduos com síndrome de Down conseguem aumentar a catalase, portanto, para reduzir a hiperatividade da sódio, são protegidos contra o declínio. Isso eu acho que é um achado bastante interessante. Quem não consegue reagir e aumentar a catalase, declina, tá certo? E aí, o que a gente viu daqui para baixo é de nenhuma alteração que fosse estatisticamente significante, tá? Bom, e marcadores de envelhecimento celular, estamos falando da via beta-catenina, que é uma via, digamos, que regula uma série de funções celulares e muito importantes do ponto de vista neuronal, né? Incluindo respostas de resiliência celular, neurogênese, plasticidade sináptica, a própria formação do amiloide, fosforilação natal, você tem um envolvimento dessa via, que também regula a via da apoptose, tá? Então, o que nós... Não temos ainda os resultados dos telômeros, então isso eu não vou poder apresentar para vocês, mas aqui da via WNT beta-catenina, nós vimos que tem um aumento constitutivo dessa via nas pessoas com síndrome de Down, mas esse aumento constitutivo, que me parece uma coisa positiva, ela diminui com o envelhecimento. À medida que as pessoas vão envelhecendo, a via vai decaindo, essa ativação da via WNT. Existe um aumento de P53, que é uma proteína pró-apoptótica, então isso faz sentido na medida que você entende que existe uma tendência à apoptose na síndrome de Down, mas também encontramos um aumento de BCL2, que é uma proteína anti-apoptótica, que é regulada pela beta-catenina. Então, é possível que esse aumento de BCL2 seja um aumento reativo também, um aumento compensatório. E olha que interessante, esse aumento compensatório, supostamente compensatório, apenas é observado naqueles indivíduos que não têm declínio cognitivo. Ou seja, na medida que você não consegue mais compensar essa disfunção, você acaba tendo mais apoptose e declínio. Então, são alguns achados preliminares que estão assim, tornando esse estudo bastante interessante. Então, resumindo isso, então, teria uma subsensibilização do metabolismo da APP, com redução da expressão das secretases e também da produção de SAPP, alfa e beta. Provavelmente o A-beta 42 sejam produzidos por outras vias que se somam à ação das secretases, pelo menos as secretases usuais, né?
Lembrando que a BACE2 não é necessariamente uma enzima que favorece a formação de amiloide, mas também ela pode interferir nesse processamento. Com relação ao estresse oxidativo, é um aumento compensado, né, quando é possível ativar a catalase em resposta ao aumento constitutivo de SOD, mas não observamos repercussão nos marcadores adjusantes disso. E uma desregulação das vias de apoptose e beta-catenina, com aumento compensatório da sinalização WNT-beta-catenina, que se perde com o envelhecimento, então vulnerabiliza os mais velhos para as consequências disso, um aumento de P53, que é uma proteína de apoptose, e talvez um aumento compensatório de BCL2, que também se perde quando esse aporte, né, esse estímulo da WNT não consegue mais sustentar essa resposta que eleva a BCL2. E aí isso se associa com declínio. Acho que é uma história que está fazendo sentido. Então, vamos terminar os nossos trabalhos de bancada para escrever os papers e comunicar isso, né? Bom, então, agora, de fato, quase terminando, eu queria só trazer uma última palavrinha sobre essa questão, que eu acho de extrema relevância, a transição demencial na síndrome de Down, sem dúvida, é um problema que tem que receber mais atenção, não só mais atenção, a gente tem que aprender a lidar com isso, e tem que estimular as políticas públicas para tomarem providências, né, e se equipar para lidar com essa situação. Realmente é muito difícil, e assim, tem problemas, por exemplo, a pessoa com síndrome de Down, que tem talvez as pessoas com DA pré-senil também passem por isso, mas se atingirem um estado demencial que exige um acolhimento numa instituição de longa permanência, e se as pessoas não tiverem ainda 60 anos, elas não conseguem ser internadas. Tem um dispositivo legal que impede que essas pessoas sejam acolhidas numa instituição de longa permanência para idosos, porque elas não são idosas. Quer dizer, são idosas, mas não são idosas biologicamente, mas não são cronologicamente, então eles não podem ser internados. E você precisa de uma liminar, um mandato judicial que faça com que a clínica aceite a internação e não esteja infringindo nenhuma lei. Então, isso é uma situação que eu me deparei já algumas vezes com alguns pacientes. Esse senhor que eu mencionei, que eu vi recentemente, ele está na clínica, mas só conseguiu internar porque a irmã, que é advogada, foi muito tenaz e persistente e combateu, assim, por uma primeira decisão judicial negativa, que não permitiu a internação, mas levou para uma segunda instância e conseguiu sensibilizar a juíza para que ele fosse internado. E realmente foi importantíssimo, porque a situação familiar já não estava mais sendo viável, né? A mãe idosa e as mães de pessoas com Down tendem a ser super protetoras, estabelecer uma ligação que às vezes é difícil de dissolver, né? Às vezes problemas que são inerentes a essa relação excessiva, né, entre essa dupla mãe e filho ou filha, e às vezes a gente precisa intervir aí. E a internação, nesse caso, foi essencial para preservar não só a condição do paciente com demência e síndrome de Down, como também da mãe. E a mãe está muito melhor hoje, podendo visitar o seu filho 4 vezes por semana, ficar algumas horas com ele na clínica e voltar para casa e as coisas se ajeitarem. Então, assim, é uma questão também de sensibilizar, né, as policy makers, né, as pessoas que legislam e que tomam essas decisões, para que a gente preencha essas lacunas da nossa prática clínica. Então, o que nós achamos? Se você realmente quer abordar esse problema, você tem que estar capacitado para fazer um diagnóstico clínico adequado da condição clínica, e isso falando nessa zona fronteiriça de várias especialidades, né, neurologia, psiquiatria, geriatria e outras mais, mas também, se possível, lançar mão de recursos mais avançados para o diagnóstico, idealmente ter uma equipe multidisciplinar que vai lidar cada um com o seu problema, com a sua competência, modificar padrões alimentares, padrões de vida, para tentar melhorar fatores de risco, promover saúde, promover reserva. Se nós tivermos uma terapêutica específica, vai ser ótimo, e com isso, quem sabe, a gente consegue atenuar ou retardar, ou, idealmente, prevenir a demência. Acho que esse é o objetivo utópico, né? Prevenir a demência,
Acho que tem que acontecer muita coisa para isso ser possível, mas a gente pode realmente melhorar esse cenário, as condições de vida das pessoas através de um tratamento humano e integrativo. Esse é só um esqueleto, assim, um gráfico, não espero que vocês atentem aos detalhes, mas só para mostrar qual que é o percurso dos nossos pacientes e voluntários da nossa corte, né? Eles entram dentro de um sistema onde são avaliados pelo serviço social, tem as atenções, né, nas especialidades assim de frente, né, geriatria, otorrino e psiquiatria, quando necessário o neuro entra em cena, exames laboratoriais, avaliação neuropsicológica, imagem, quando possível o PIP-PET, né, que é um exame caro também, e aí as avaliações multidisciplinares para promover ações complementares, né, tanto da fonoaudióloga como da fisioterapia, que pode melhorar aquele padrão motor, portanto, melhorar a mobilidade funcional, TO, alguns projetos transversais que envolvem preservação e correção da saúde oral, porque a gente sabe, a gente tem visto, né, a associação entre disbiose oral e alguns patógenos da doença periodontal, acelerando o processo patogênico da doença de Alzheimer, então a gente também está atento a isso. E aí, seguimos em frente, classificando, né, os nossos casos de acordo com o nível funcional e seguindo anualmente. Hoje a gente já está com 172 sujeitos acompanhados, obviamente a gente quer seguir de acordo com a nossa capacidade operacional também. Bom, então eu encerro por aqui, quero agradecer a atenção de vocês e lembrar aqui o trabalho dessa equipe fantástica de médicos de várias especialidades, não médicos, biólogos, enfim, fonoaudiólogos, enfim, e as agências de fomento que têm sido bastante generosas com alguns grants que são fundamentais para a gente avançar nessa área. E aqui um retratinho da minha equipe em frente ao Instituto de Psiquiatria. Gente, então, muito obrigado e eu fico à disposição se alguém quiser futuramente entrar em contato e conversar ou colaborar. Ok? Eu vou, então, baixar aqui a apresentação.